Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Como é ruim a gente ter desavença com alguma pessoa, né? Principalmente quando é entre família. O clima, a situação fica muito mais difícil. E na história de hoje nós vamos ver o que trouxe uma desavença entre irmãos por causa de bens materiais, coisas que não levam a lugar nenhum, que daqui a gente não leva nada, né? Mas eles tiveram uma experiência ruim com essa desavença. Será que depois disso eles mudaram? Vamos conferir na história de hoje? Bora pro relato? Deixe seu like, se inscreve no canal. Se quiser deixar seu relato, o endereço vai estar aqui na tela. Beleza, galera? Vou contar aqui uma coisa que aconteceu em nossa família quando morávamos no interior de Minas Gerais. Nossa família era grande e morávamos todos em um sítio que herdamos de herança do meu avô. Ali cada um fazia alguma coisa. Alguns plantavam café, outros tinham algumas cabeças de gado. E também tinham alguns primos meus que moravam ali e trabalhavam na cidade. Ao todo, na época, tinham 8 famílias morando no sítio. Alguns dos meus tios queriam vender o sítio e dividir o dinheiro, outros não. Então ficava aquele impasse entre família, pois os que viviam ali da terra não queriam que vendesse. Os outros queriam vender e ir morar na cidade. O sítio era bem grande, cerca de 40 alqueires de terra. Eles até podiam dividir e cada um vender as suas partes, mas nunca chegavam a um consenso na divisão. Quanto isso, o que vou relatar, acho que tem a ver entre essas brigas que aconteciam entre os irmãos. Antes do meu avô morrer, a família era muito unida. Faziam festas e churrascos. Eu era o neto mais velho e me lembro muito bem da época em que vivíamos em harmonia, todos ali naquele sítio. Era um lugar bem privilegiado, ficava apenas a 4 quilômetros da cidade. Era à beira do asfalto, então não se andava nada em estrada de terra. Logo que o meu avô faleceu, começaram as discussões com relação à divisão da herança, e o clima de harmonia entre os meus tios acabou. E foi nesta mesma época que começaram a ocorrer coisas estranhas no sítio. Nessa época eu tinha 22 anos e trabalhava na criação de animais com o meu pai ali no sítio. De uma hora para outra, alguns animais começaram a aparecer mortos. No começo, os animais pequenos, como galinhas e porcos. E depois de alguns dias, algumas vacas também foram atacadas. Meu pai achava que era obra de algum dos seus irmãos, porque só matavam e não comiam nenhuma parte do animal. Só que eu, com a cabeça mais no lugar, falei para ele que não podia ser uma pessoa, pois os animais tinham marcas de mordidas, e ele concordou comigo. Ele disse que teríamos que ficar mais atento para ver o que estava fazendo aquilo. Meus tios não conversavam um com o outro, mas nós, entre os primos, que fomos criados todos ali como irmãos, não entramos neste impasse. E a gente conversava um com o outro. E foi conversando com um dos meus primos que fiquei sabendo que o mesmo estava ocorrendo com eles. E ele me contou que, com o outro tio que plantava café, alguma coisa havia arrancado todas as mudas que ele havia plantado. Achamos muito estranho, pois todos estavam sendo atingidos de alguma forma. Combinamos nós dois, que éramos os mais chegados, de fazer uma ronda pela fazenda à noite e tentar ver o que era que podia estar acontecendo. Ficamos algumas noites de tocaia vigiando os animais, mas não vimos nada. Os ataques pararam por um mês, mas voltaram de uma forma mais aterrorizante. Por muitas noites ouvíamos algo correndo pelo sítio próximo às casas. Era uma corrida rápida e pesada. Parecia um animal de grande porte. E assim que começavam esses barulhos, os animais do sítio, incluindo os cachorros, ficavam inquietos. E todos, sem exceção, escutavam aquele barulho. As casas ficavam distantes, cerca de uns 50 metros umas das outras. E aquele bicho corria por todas elas. E no outro dia cedo sempre aparecia algum animal morto. Eu e o meu primo decidimos pôr fim de vez naquilo, pois os ânimos entre nossos pais começaram a ficar mais exaltados. Pegamos uma espingarda cada um e decidimos achar a qualquer custo que estava fazendo aquilo. Fizemos uma plataforma de madeira em cima dos pés de manga.
que ficava bem de frente à estrada que dava acesso às casas. E ficaríamos ali em cima observando e tentando ver o que passava ali todas as noites. Subimos lá pelas 8 da noite, pois o animal não tinha hora para passar. Quando por volta da meia-noite, ouvimos alguma coisa se movendo em meio à mata. No começo era um vulto negro, parecia um boi de pequeno porte. Vinha andando lento e meio estranho. Ficamos atentos e assim que ele chegou próximo à estrada, parou. E ele olhou para onde estávamos. O meu sangue gelou na hora. Dava para ver os seus olhos brilhando em um tom vermelho, como fogo. Meu primo falou, ele nos viu. Vamos atirar nele. Eu hesitei um pouco, pois não tinha certeza do que era. E em fração de segundos, aquela criatura estava embaixo de nós. Meu primo gritava, acho que é uma onça. Liga a lanterna e ilumina ela que vou atirar. Quando liguei a lanterna e iluminei o bicho, vimos que não se tratava de nada que conhecíamos. Era uma criatura negra, os pelos eram falhados pelo corpo. Parecia que estava com sarna. A cara parecia de um cachorro deformado. Os olhos brilhavam como fogo, mesmo com a luz da lanterna na cara dele. E já estava de pé na árvore, fazendo menção de subir. E o meu primo deu um tiro. A criatura se afastou um pouco e voltou correndo, como que pegando impulso para pular onde estávamos. Daí fui eu que atirei, e ela caiu rolando, batendo na árvore. Nisso, meu primo já havia recarregado sua espingarda, e deu outro tiro para baixo a esmo, e a criatura saiu correndo entre as casas, e depois sumiu no mato. Olhamos e as luzes das casas começaram a se acender. Demoramos um pouco para descer, com medo daquele bicho ainda estar ali por volta. Descemos e corremos para a casa do meu primo, que era a mais próxima. Explicamos para o meu tio o que tinha acontecido. E ele disse que viu a criatura também, há algumas noites antes. Só que não queria falar nada, pois ele não tinha certeza do que tinha visto. No outro dia, se reunimos todos e falamos do ocorrido. Meu tio mais velho decidiu então chamar um padre e rezar uma missa ali no sítio, pois aquilo só podia ser algo maligno. Depois daquela noite, nada mais aconteceu lá no sítio. Hoje já se foi tudo resolvido e tudo foi dividido. Alguns moram lá ainda, outros venderam a sua parte. Eu, depois do que vi, decidi não ficar mais lá. E hoje estou com 50 anos e moro na cidade. Eu tenho a minha opinião sobre aquilo. Tenho certeza do que eu e o meu primo vimos naquela noite era um lobisomem. Não tem outro ser no mundo que possua as mesmas características daquele bicho. E ele apareceu lá depois que começaram as brigas entre os irmãos. Acho que essas criaturas são atraídas por energias negativas. E como na época o clima estava tenso no sítio, ela apareceu por lá, para causar mais discórdia na família. Tá aí, galera, mais um relato. A discórdia entre pessoas já é uma coisa complicada. Imagina entre famílias, pessoas que se criaram juntas e por bens materiais, né, por causa de coisas, de terras, de dinheiro, sendo que o bem mais precioso que temos são as pessoas, nossos filhos, nossos irmãos. Então não vale a pena brigar por causa de bens materiais. E o mal, sim, ele está atento a essas coisas. Este foi o relato de hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.